Depois de perder a esposa e ver o filho paralisado, um pai se esconde atrás de câmeras e tratamentos de última geração. Nada rompe o silêncio da criança, até que uma cuidadora surge sem promessas, apenas presença. Com canções baixas, histórias suaves e olhos atentos, ela constrói uma ponte que nem a ciência alcançou. E é nessa travessia delicada que uma palavra rasga o vazio. Pai. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A neblina baixa da Serra da Mantiqueira abraçava a mansão dos Albuquerque como um véu fantasmagórico. Em Campos do Jordão, a imponente propriedade destacava-se entre os pinheiros como um monumento à riqueza e ao poder. No escritório revestido de madeira nobre, Eduardo Albuquerque, empresário do ramo imobiliário e um dos homens mais influentes de São Paulo, enterrava-se em documentos. Preciso estar em Brasília amanhã cedo, Eduardo murmurou para sua assistente pelo telefone, enquanto ajustava a gravata diante do espelho veneziano. Depois seguirei para Portugal. O acordo com os investidores europeus não pode esperar. Ana, sua assistente há mais de 15 anos, hesitou do outro lado da linha. Doutor Eduardo, amanhã faz um ano que Dona Helena... O silêncio pesou na linha. Eduardo apertou o telefone com força desnecessária. Seu maxilar travou enquanto encarava o próprio reflexo no espelho. Eu sei que dia é amanhã, Ana. Acredite, eu sei. No andar de cima, Luísa Albuquerque, de apenas 10 anos, ajustava cuidadosamente uma pequena vela diante do retrato emoldurado de sua mãe. A menina de cabelos castanhos cacheados e olhos amendoados, herdados da falecida Helena, acendeu o pavio e sentou-se na beirada da cama. O quarto amplo, decorado em tons pastéis, parecia maior e mais frio desde que sua mãe partira. Mãe, sussurrou ela para a fotografia. Faz um ano amanhã, papai está indo viajar de novo. Passos suaves ecoaram pelo corredor de mármore. A porta entreabriu-se, revelando Débora Monteiro, a nova esposa de Eduardo. Com 32 anos, 15 anos mais jovem que o marido, Débora era o que as revistas de sociedade chamavam de beleza deslumbrante. Cabelos loiros perfeitamente alisados, maçãs do rosto proeminentes e olhos azuis penetrantes. Luísa, querida, sua voz era doce como mel. Está tudo bem? A menina não respondeu imediatamente. Seus dedos apertaram o edredom, enquanto Débora entrava no quarto e sentava-se ao seu lado. O perfume forte da madrasta invadiu suas narinas, tão diferente do aroma suave de alfazema que sua mãe usava. Só estou lembrando da mamãe, Luísa finalmente respondeu, mantendo os olhos fixos na fotografia. Débora observou a menina por alguns instantes, antes de passar delicadamente os dedos pelos cachos de Luísa. Sei que é difícil, querida, mas a vida continua, não é mesmo? Seu pai e eu queremos que você seja feliz. Naquele momento, Eduardo apareceu à porta, já com o casaco de viagem. Estou de saída, o anunciou, olhando brevemente para a vela acesa. Vocês ficarão bem? Claro que sim, amor. Débora levantou-se com um sorriso radiante. Cuidarei da nossa pequena como se fosse minha própria filha. Eduardo aproximou-se e beijou a testa de Luísa. Voltarei em uma semana, princesa. Comporte-se e obedeça a Débora. A menina assentiu silenciosamente. Quando Eduardo saiu, Débora permaneceu por alguns instantes, o sorriso ainda fixo nos lábios. Ouviu-se o motor da BMW ligando lá fora. Depois, o som dos pneus na estrada de cascalho que levava ao portão principal. Assim que o último eco do carro desapareceu, o sorriso de Débora evaporou. Seus olhos, antes afetuosos, endureceram ao pousar sobre a fotografia de Helena. Apague essa vela, ordenou com uma voz irreconhecível. Isso não é uma igreja. E aqui não é lugar para santuário. Luísa olhou para a madrasta surpresa com a mudança repentina. Mas papai disse que eu poderia... Seu pai não está aqui agora. Débora cortou, afastando-se em direção à porta. Temos regras nesta casa enquanto ele viaja. A primeira é que não quero esse clima de velório. A segunda é que você vai começar a ajudar nas tarefas domésticas. Já está na hora de aprender a colaborar. A menina permaneceu imóvel, a confusão estampada em seu rosto infantil. Estarei na sala de jantar em 15 minutos, continuou Débora. Quero que você arrume a mesa para o jantar.
Luciana vai lhe mostrar onde ficam as coisas. Quando a porta fechou-se, Luísa olhou novamente para o retrato da mãe, uma mulher de sorriso gentil e olhos idênticos aos seus. Com relutância, soprou a vela, deixando uma fina linha de fumaça dançar no ar. Na cozinha, Luciana, a governanta que trabalhava para os Albuquerque há mais de 2 décadas, observava a pequena Luísa tentando alcançar os pratos na prateleira alta. "Deixe que eu pego para você, menina", ofereceu a senhora de cabelos grisalhos. "Não", Luísa respondeu, determinada. "Débora disse que eu preciso aprender." Luciana franziu o senho. "Dona Débora pediu para você arrumar a mesa?" A menina assentiu, finalmente alcançando um prato. "Estranho", murmurou Luciana. "Seu pai nunca permitiu que você fizesse tarefas domésticas. Ele sempre diz que você deve se concentrar nos estudos." No centro da mesa de jantar, um arranjo de margaridas brancas brilhava sob a luz do candelabro. Eram as flores favoritas de Helena, e Eduardo mantinha a tradição de sempre tê-las em casa. Luísa tocou delicadamente nas pétalas enquanto colocava os talheres. Débora entrou na sala, agora vestindo um robe de seda vermelho. Seu olhar recaiu imediatamente sobre as margaridas. "Quem colocou isso aqui?" "Foram entregues esta manhã, senhora", respondeu Luciana da porta da cozinha. "O Dr. Eduardo assina uma assinatura mensal na floricultura." Com um movimento rápido, Débora pegou o vaso e o entregou à governanta. "Leve para o lixo. O cheiro me dá dor de cabeça." Luísa observou petrificada, enquanto Luciana, visivelmente desconfortável, aceitava o vaso. "Mas, senhora, o Dr. Eduardo sempre..." "Eduardo não está aqui", Débora cortou, novamente usando aquelas palavras como uma sentença definitiva. "E enquanto ele estiver fora, eu decido o que fica ou não nesta casa." O jantar transcorreu em um silêncio tenso. Luísa cutucava o salmão grelhado sem apetite, enquanto Débora bebericava sua taça de vinho tinto, observando a enteada com um olhar calculista. "Não gosta do peixe?" perguntou finalmente, quebrando o silêncio. "Não estou com fome", murmurou Luísa. "Pois coma mesmo assim", Débora retrucou. "Não tolerarei desperdício nesta casa." A menina forçou-se a engolir alguns pedaços, sentindo-os descer como pedras pela garganta. Quando terminou, levantou-se para retirar seu prato, mas Débora a deteve. "Espere, não terminamos ainda." Luísa voltou a sentar-se, mantendo os olhos baixos. "Olhe para mim quando falo com você", ordenou Débora, o tom suave completamente ausente agora. A menina ergueu lentamente o olhar, encontrando os olhos frios da madrasta. "Amanhã começaremos uma nova rotina por aqui, sem essas velas ridículas, sem ficar chorando pelos cantos, sem ficar olhando para retratos o dia todo. Entendido?" Luísa assentiu silenciosamente. "Quero ouvir sua resposta." "Sim, Débora." Um sorriso fino formou-se nos lábios da mulher. Ela pegou a taça de vinho e a ergueu em um brinde silencioso. "Vamos nos dar muito bem nas próximas semanas, Luísa. Você vai ver." Mais tarde, sozinha em seu quarto, Luísa abriu a gaveta da mesinha de cabeceira e retirou um pequeno diário com cadeado. Helena o havia dado a ela no último aniversário que passaram juntas. Com uma pequena chave prateada, a menina abriu o caderno e escreveu com letra trêmula: "Querido diário, papai viajou hoje. Amanhã faz 1 ano que mamãe se foi. Débora mudou assim que ele saiu pelo portão. Ela mandou jogar as margaridas fora. Estou com medo do que vai acontecer nos próximos dias." Do lado de fora, nuvens escuras acumulavam-se sobre a mansão dos Albuquerque, prenunciando uma tempestade que se aproximava da Serra da Mantiqueira. E não era apenas o temporal que ameaçava aquela casa elegante entre os pinheiros de Campos do Jordão. A manhã seguinte amanheceu cinzenta em Campos do Jordão. Uma garoa fina e persistente embaçava as janelas da mansão dos Albuquerque, conferindo à propriedade um aspecto ainda mais melancólico. Luísa acordou com o som de passos no corredor e vozes abafadas. Sentou-se na cama, esfregando os olhos, quando a porta se abriu de supetão. "Já está na hora de levantar", anunciou Débora, entrando no quarto sem cerimônia. Vestia um conjunto de ginástica de marca e carregava uma lista em uma prancheta. "Temos muito o que fazer hoje." Luísa olhou para o relógio na mesinha. 6:30 da manhã. Aos sábados,
Eduardo sempre a deixava dormir até mais tarde. Mas ainda é cedo, protestou timidamente. Débora ignorou o comentário, caminhando até as cortinas e abrindo-as com um movimento brusco. A luz opaca do dia nublado invadiu o quarto. Seu pai a mimou demais, declarou virando-se para encarar a enteada. Na minha casa, quando eu tinha sua idade, acordava às 5 para ajudar minha mãe antes da escola. Isso constrói caráter. Luísa sentou-se na beirada da cama, os pés descalços tocando o piso frio. O quarto parecia diferente, e ela logo percebeu por quê. O retrato de sua mãe não estava mais na mesa lateral. Onde está a foto da mamãe? Perguntou, o coração acelerando. Guardei, respondeu Débora secamente. Como eu disse, vamos implementar mudanças por aqui. A primeira delas é parar de viver no passado. A menina sentiu um nó se formar em sua garganta. Aquele dia, especialmente, era o aniversário da partida de sua mãe. Havia planejado colocar flores frescas diante da fotografia. Mas hoje é... Sei que dia é hoje. Débora cortou-a, consultando seu relógio de pulso. E é justamente por isso que precisamos seguir em frente. Vista-se e desça para o café em 15 minutos. Depois Luciana mostrará sua lista de tarefas. Quando a porta fechou-se, Luísa permitiu que as lágrimas finalmente rolassem. Com mãos trêmulas, abriu todas as gavetas procurando pela fotografia, mas não a encontrou. Sentou-se no chão, abraçando os joelhos, e permitiu-se um momento de desespero silencioso antes de secar o rosto na manga do pijama e dirigir-se ao banheiro. No andar de baixo, a mesa do café estava posta com uma simplicidade que contrastava com as elaboradas refeições que Eduardo providenciava. Apenas um bule de café, algumas torradas e um pote de geleia de morango. Cadê o suco de laranja? Perguntou Luísa ao sentar-se. Débora, que digitava algo em seu celular, ergueu os olhos com irritação. Se quiser suco, faça você mesma. As laranjas estão na geladeira. Luciana, que passava com uma pilha de toalhas, parou brevemente. Posso preparar o suco para a menina, dona Débora? Não, respondeu Débora firmemente. Luísa precisa aprender a se virar. O mundo lá fora não vai servir suco de laranja em uma bandeja de prata. O café transcorreu em silêncio. Luísa mastigava mecanicamente uma torrada sem manteiga, enquanto Débora continuava absorta em seu celular. Do lado de fora, a chuva intensificara-se, tamborilando contra as janelas da mansão. Após a refeição, Luciana guiou Luísa até a cozinha, onde uma lista estava fixada na geladeira. A dona Débora deixou estes afazeres para você, explicou a governanta, seu tom revelando desaprovação. Mas não se preocupe, eu ajudarei no que puder. A lista era extensa. Limpar o pó das estantes da sala de estar, organizar as revistas, regar as plantas do solário, ajudar a dobrar a roupa limpa. Tarefas que Eduardo jamais permitiria que sua filha executasse. Por que ela está fazendo isso, Luciana? Perguntou Luísa em voz baixa, enquanto pegava o espanador. A governanta olhou por cima do ombro, certificando-se de que Débora não estava por perto. Algumas pessoas, minha querida, só conseguem brilhar apagando a luz dos outros, respondeu enigmaticamente. Mas não se preocupe, seu pai voltará logo. Amanhã arrastou-se lentamente. Enquanto Luísa limpava o pó dos móveis da sala, Débora permanecia sentada no sofá, assistindo a um programa de televisão e ocasionalmente fazendo comentários depreciativos sobre o trabalho da menina. Você não limpou direito ali, apontou para um canto da estante. Volte e faça novamente. Quando Luísa terminou as tarefas da sala, foi direcionada para o solário. Um amplo cômodo com paredes e teto de vidro, repleto de plantas exóticas que Helena cultivava com carinho. Desde a partida da mãe, Eduardo contratara um jardineiro que vinha 2 vezes por semana para cuidar do pequeno paraíso que Helena criara. Agora, aparentemente, seria responsabilidade de Luísa. Regue cada uma delas, mas cuidado com a quantidade de água, instruiu Débora, que a seguira até o solário. Se alguma morrer por sua causa, seu pai ficará muito decepcionado. Luísa pegou o regador e começou a tarefa. No centro do solário, um arranjo de margaridas brancas, semelhante ao que Débora mandara jogar fora no dia anterior, destacava-se entre as folhagens. Eram as preferidas de Helena. Achei que tinha mandado jogar estas flores fora, comentou Débora, aproximando-se do arranjo.
Estas são do jardim, senhora, respondeu Luísa, tentando manter a voz firme. Mamãe plantou-as pessoalmente. Um sorriso frio formou-se nos lábios de Débora. Bem, agora eu sou a senhora desta casa, e não gosto de margaridas. Com um movimento deliberado, ela tombou o vaso, derramando terra e flores pelo piso de mármore do solário. Limpe isso, ordenou virando-se para sair. Luísa ficou paralisada, observando as delicadas flores brancas misturando-se à terra úmida. Uma única margarida manteve-se intacta, como que desafiando a destruição ao seu redor. A menina agachou-se e começou a recolher os cacos do vaso, quando sentiu uma dor aguda. Um fragmento cortara seu dedo. Uma gota de sangue pingou sobre a margarida sobrevivente, manchando suas pétalas brancas. Cuidado com esses cacos, comentou Débora, que observava da porta. Fendas não saram facilmente. Durante o almoço, Débora parecia estranhamente satisfeita consigo mesma. Serviu-se generosamente de vinho, enquanto Luísa apenas brincava com a comida em seu prato. Não vai comer? Perguntou Débora, erguendo uma sobrancelha. Desperdiçar comida é um péssimo hábito. Não estou com fome, murmurou Luísa. Pois bem, então não coma, mas não haverá lanche da tarde para você. A tarde seguiu no mesmo ritmo da manhã. Mais tarefas, mais críticas, mais pequenas crueldades, disfarçadas de lições de vida. Quando finalmente terminou de dobrar as toalhas na lavanderia, Luísa subiu silenciosamente para seu quarto, esperando encontrar algum refúgio. Para sua surpresa, a porta estava entreaberta. Tinha certeza de tê-la fechado ao sair pela manhã. Entrou cautelosamente e percebeu imediatamente que algo estava errado. Suas gavetas estavam abertas e vários itens fora do lugar. Procurando por isso? A voz de Débora veio da poltrona no canto do quarto. Ela folheava o diário de Luísa, aquele que Helena lhe dera e onde a menina registrava seus pensamentos mais íntimos. Isso é meu! Exclamou Luísa, avançando para recuperar o caderno. Débora fechou-o com um estalo e segurou-o fora do alcance da menina. Nada nesta casa é realmente seu, sabia? Tudo pertence ao seu pai, e por extensão, a mim também. Luísa sentiu as lágrimas ardendo nos olhos, mas recusou-se a chorar na frente da madrasta. Por favor, devolva. Foi a mamãe quem me deu. Algo obscuro cintilou nos olhos de Débora. Helena, 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 é só nisso que você pensa? Ela se foi, para sempre, e sabe o que mais? Seu pai já seguiu em frente. Por que você não faz o mesmo? Com um movimento fluido, Débora levantou-se e dirigiu-se à lareira decorativa no canto do quarto. Antes que Luísa pudesse reagir, ela abriu o pequeno compartimento onde ficavam os controles do aquecedor e jogou o diário lá dentro. Não! Gritou Luísa, correndo para recuperá-lo, mas era tarde demais. Débora fechou o compartimento e girou a chave. Ups! Sorriu, guardando a chave no bolso. Parece que terá que começar um novo diário, sem menções a Helena em cada página. A menina encarou a madrasta, um sentimento desconhecido crescendo em seu peito, algo entre raiva e determinação. Meu pai vai saber disso quando voltar, disse com uma firmeza que surpreendeu a ambas. O sorriso de Débora vacilou por um instante, mas logo retornou, mais calculista. Seu pai acreditará em quem? Na esposa adulta ou na criança problemática que não supera a perda da mãe? Ela aproximou-se, inclinando-se até ficar face a face com Luísa. Além disso, ele sequer atende minhas ligações. Está ocupado demais com seus negócios para se preocupar com o que acontece aqui. Naquele momento, como para confirmar suas palavras, o telefone de Luísa vibrou na mesinha. Era uma mensagem de Eduardo. Reunião se estendeu, princesa. Não poderei fazer nossa videochamada hoje. Falaremos amanhã. Te amo. Débora, que lera a mensagem por cima do ombro de Luísa, sorriu triunfante. Viu? Sempre foi assim, não é? Mesmo quando Helena estava viva. Eduardo Albuquerque sempre coloca os negócios em primeiro lugar. Luísa guardou o telefone, recusando-se a dar à madrasta a satisfação de vê-la desmoronar. Ele se importa comigo, afirmou com convicção. Débora riu, um som frio que ecoou pelo quarto. Claro que sim, é por isso que ele a deixou aqui comigo, sabendo que tipo de pessoa eu realmente sou.
Aquela noite, depois que todos se recolheram, Luísa sentou-se junto à janela de seu quarto, observando a chuva que continuava a cair impiedosamente sobre Campos do Jordão. Em sua mão, uma única pétala da margarida que sobrevivera à destruição no solário. Um pequeno fragmento de resistência que ela guardara no bolso. Mamãe, sussurrou para a noite. Estou tentando ser forte, mas é difícil sem você aqui. Do lado de fora, um relâmpago cortou o céu, iluminando momentaneamente o jardim enlameado. Por um instante, Luísa pensou ter visto uma figura sob a chuva, observando a mansão. Mas quando piscou, não havia nada além da escuridão e da tempestade fustigando as janelas dos Albuquerque. Em Brasília, Eduardo Albuquerque participava de uma reunião tensa com representantes do Ministério da Infraestrutura. Como um dos maiores empreendedores imobiliários do país, sua presença era fundamental para discutir os novos projetos que transformariam a região litorânea de São Paulo. Ao seu lado, assessores apresentavam gráficos e projeções, enquanto ele assinava documentos sem realmente prestar atenção ao que lia. Senhor Albuquerque, a voz do secretário executivo do ministério o trouxe de volta à realidade. O senhor concorda com os termos? Eduardo piscou 2 vezes como se despertasse de um transe. Pela janela da sala de reuniões, via-se a esplanada dos ministérios sob um céu de azul impecável, tão diferente do tempo fechado que deixara em Campos do Jordão. Perdão, disse ajustando a gravata. Poderia repetir a última cláusula? Seu assessor principal, Renato, lançou-lhe um olhar preocupado. Era raro ver o sempre focado Eduardo Albuquerque distraído durante negociações. Enquanto o secretário repetia as informações, Eduardo pegou disfarçadamente seu celular sob a mesa. Nenhuma chamada perdida de Débora, apenas uma mensagem informando que tudo estava bem. Abriu a galeria de fotos e deslizou até encontrar uma imagem de Luísa sorrindo, tirada meses antes. Aquele sorriso tinha desaparecido gradualmente desde a partida de Helena. Uma sensação incômoda cresceu em seu peito, algo entre culpa e inquietação. Hoje fazia exatamente 1 ano que Helena os deixara após uma batalha silenciosa contra um aneurisma cerebral que ninguém viu chegar. 1 ano em que ele mergulhara no trabalho para não enfrentar o vazio, enquanto sua filha lidava sozinha com a dor. Senhor Albuquerque. A voz do secretário soou novamente, agora com uma ponta de irritação. Eduardo guardou o celular e endireitou-se na cadeira. Senhores, peço desculpas, mas precisamos remarcar esta reunião, anunciou, para surpresa de todos os presentes. Surgiu uma emergência familiar que não pode esperar. Renato arregalou os olhos, mas rapidamente assumiu o controle da situação, negociando uma nova data enquanto Eduardo recolhia seus documentos. 20 minutos depois, no carro a caminho do aeroporto, Renato finalmente questionou. Eduardo, os portugueses estão chegando amanhã. Temos a assinatura do contrato na segunda-feira. O que aconteceu? Hoje faz 1 ano que Helena se foi, respondeu Eduardo olhando pela janela do carro. E deixei minha filha com uma mulher que mal conhecemos. Débora? Renato franziu a testa. Vocês estão casados há quase 6 meses. Exatamente, 6 meses. Eduardo virou-se para encarar o amigo. Helena e eu estivemos juntos por 15 anos. Conhecia cada expressão, cada pensamento dela. Com Débora, ele hesitou. Com Débora, às vezes sinto que estou vivendo com uma estranha. No aeroporto de Brasília, Eduardo conseguiu um voo particular para São Paulo. Durante todo o trajeto, tentou ligar para a mansão em Campos do Jordão, mas ninguém atendeu. Ligou para o celular de Luísa várias vezes, sempre caindo na caixa postal. Quando o avião aterrissou em Congonhas, a ansiedade já o consumia. Ignorando o motorista que o aguardava, alugou um carro e dirigiu pessoalmente pela Via Dutra em direção à Serra da Mantiqueira, ultrapassando o limite de velocidade na maior parte do trajeto. A chuva persistente tornava a estrada para Campos do Jordão perigosamente escorregadia, mas Eduardo mal notava. Em sua mente, imagens de Luísa se alternavam com lembranças de Helena. Lembrou-se da última vez que vira a esposa com vida. Ela estava no solário, cuidando de suas margaridas, quando subitamente levou a mão à cabeça e desabou. O socorro imediato não foi suficiente.
Era quase madrugada quando o carro de Eduardo finalmente cruzou os portões da mansão. A chuva havia dado uma trégua e o céu começava a clarear no horizonte. A casa estava às escuras, exceto por uma única luz no andar inferior. Usando sua chave, Eduardo entrou silenciosamente. O cheiro de vinho tinto pairava no ar, junto com outro aroma que ele não conseguia identificar. No chão do hall de entrada, notou arranhões recentes no piso de madeira nobre e fragmentos de algo que parecia ser vidro varrido às pressas para um canto. "Luísa!" chamou em voz baixa, não querendo acordar toda a casa. Nenhuma resposta. Subiu as escadas com cuidado, seus passos abafados pelo carpete. No corredor do segundo andar, dirigiu-se diretamente ao quarto da filha e girou a maçaneta. Trancada. Estranho. Luísa nunca trancava a porta. "Luísa!" chamou novamente, agora batendo levemente. "Princesa, é o papai. Abra a porta." Silêncio. Um calafrio percorreu sua espinha. Eduardo bateu com mais força, chamando pela filha com crescente preocupação. Quando nenhuma resposta veio, ele recuou alguns passos e, com um movimento decidido, investiu contra a porta. A fechadura cedeu com um estalo, e a porta escancarou-se. O quarto estava vazio, a cama arrumada, como se ninguém tivesse dormido nela, a janela fechada, as cortinas imóveis. "Luísa!" Agora Eduardo gritava, o pânico crescendo em seu peito. Um ruído abafado chamou sua atenção. Vinha de algum lugar no andar de baixo. Eduardo desceu as escadas correndo, quase tropeçando nos últimos degraus. Seguiu o som até o porão, onde ficava a antiga adega que Helena transformara em depósito para materiais de jardinagem. A porta do porão estava entreaberta, uma fresta de luz escapando por ela. Eduardo empurrou-a devagar. "Luísa!" Um soluço fraco respondeu à sua chamada. No canto mais afastado do porão, encolhida entre caixas empoeiradas, estava sua filha. Seus cabelos cacheados estavam desgrenhados, o rosto marcado por lágrimas secas, e suas mãos, Eduardo notou com horror, estavam geladas e arranhadas. "Papai!" ela murmurou, como se não acreditasse que ele estava realmente ali. Eduardo correu até ela, tomando-a nos braços. "O que aconteceu? Quem fez isso com você?" Luísa tremia, agarrando-se à camisa do pai como se temesse que ele desaparecesse. Ela me trancou aqui", balbuciou entre soluços. "Depois que quebrou o retrato da mamãe?" "Quem?" perguntou Eduardo, embora já soubesse a resposta. "Débora", respondeu Luísa, finalmente olhando nos olhos do pai. "Ela mudou quando você foi embora. Jogou fora as margaridas, me fez trabalhar o dia todo, quebrou o vaso no solário e..." Luísa não conseguiu terminar. Em vez disso, abriu a mão trêmula, revelando um pedaço amassado de papel fotográfico. Um fragmento do retrato de Helena que antes adornava seu quarto. O sangue de Eduardo ferveu em suas veias. Cuidadosamente, ajudou a filha a levantar-se e a guiou para fora do porão, subindo as escadas em direção ao quarto principal. No corredor do segundo andar, a porta do quarto se abriu e Débora apareceu vestindo um robe de seda. Seus olhos se arregalaram ao ver Eduardo. "Querido, que surpresa maravilhosa!" exclamou, tentando beijá-lo. "Não esperávamos você tão cedo." Eduardo recuou, seu olhar fixo nos olhos da esposa. "O que você fez?" perguntou a voz perigosamente controlada. Débora olhou para Luísa, que se encolheu atrás do pai, e seu rosto adquiriu uma expressão de falsa preocupação. "Do que você está falando?" "Luísa, o que você andou contando ao seu pai?" Eduardo colocou-se protetoramente na frente da filha. "Não se dirija a ela. Estou perguntando a você. Por que minha filha estava trancada no porão?" Por um momento, Débora pareceu genuinamente confusa. Então sua expressão mudou para algo calculista. "Eduardo, querido, acho que houve um terrível mal-entendido. Luísa tem estado tão difícil desde que você viajou, recusa-se a seguir regras básicas, responde com grosseria, quebrou o retrato de Helena em um acesso de raiva." "Mentira!" gritou Luísa saindo de trás do pai. "Você quebrou o retrato! Você me trancou lá embaixo porque eu tentei juntar os pedaços." Débora riu, um som frio e controlado. "Veja como ela está. Histérica, inventando histórias. Consulte o Dr. Mendes.
Ele recomendou que a deixássemos em um ambiente tranquilo quando tivesse esses episódios. Ela tem apresentado comportamentos preocupantes, Eduardo. Acho que o aniversário da partida de Helena a afetou mais do que imaginávamos. Eduardo olhou da esposa para a filha, notando o medo genuíno nos olhos da criança e algo perturbador na postura confiante de Débora. Luísa, disse suavemente, vá para o meu escritório e espere lá. Mas papai, agora, princesa, por favor. Relutante, a menina obedeceu, lançando um último olhar amedrontado para a madrasta antes de descer as escadas. Assim que ouviu a porta do escritório fechar, Eduardo virou-se para Débora, toda a pretensão de calma evaporada. Acabou, declarou. Quero você fora desta casa até o amanhecer. Débora piscou, a máscara de controle vacilando por um instante. Do que você está falando? Não pode estar acreditando nas fantasias de uma criança perturbada. Eduardo avançou um passo, sua voz baixa e perigosa. Vi os arranhões no chão. Vi o vidro quebrado que alguém tentou esconder. Vi o estado da minha filha. E, principalmente, ele tirou do bolso o fragmento da fotografia que Luísa lhe entregara. Vi isto, a marca do seu salto sobre o rosto de Helena. Débora ficou imóvel por um momento. Então, um sorriso frio formou-se em seus lábios. Ela sempre esteve entre nós, não é? Mesmo partida, Helena nunca realmente nos deixou. Deu um passo à frente, os olhos brilhando com algo que Eduardo não reconheceu. Eu poderia ter sido uma boa esposa para você, Eduardo. Poderíamos ter construído algo novo, sem fantasmas. Saia da minha casa, repetiu Eduardo, sua voz tremendo de raiva contida. Pegue suas coisas e vá embora. Meu advogado entrará em contato sobre o divórcio. Débora recuou, seu rosto endurecendo. Você vai se arrepender disso, sussurrou, antes de virar-se e entrar no quarto batendo a porta. Eduardo permaneceu no corredor por um momento, respirando profundamente para controlar a fúria que ameaçava dominá-lo. Então, desceu as escadas em direção ao escritório, onde encontrou Luísa, encolhida na poltrona de couro, abraçando os joelhos. Ela vai embora? Perguntou a menina em voz baixa. Eduardo ajoelhou-se diante da filha, tomando suas mãos pequenas e arranhadas nas suas. Sim, princesa, ela nunca mais vai machucar você, eu prometo. Luísa olhou para o pai, anos de mágoa e dor refletidos em seus olhos infantis. Você vai viajar de novo? A pergunta atingiu Eduardo como um soco. Quantas vezes ele havia partido, deixando sua filha para trás, mergulhando no trabalho para fugir da própria dor? Não, respondeu, com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Não vou a lugar nenhum sem você. No andar de cima, ouviam-se ruídos de Débora empacotando suas coisas, às vezes derrubando objetos com força desnecessária. Eduardo abraçou a filha, protegendo-a do som da fúria da mulher que, por um terrível erro de julgamento, ele trouxera para suas vidas. Lá fora a chuva recomeçou, tamborilando contra as janelas da mansão dos Albuquerque, mas, pela primeira vez em muito tempo, pai e filha não estavam mais sozinhos em sua dor. O sol mal começava a despontar sobre os pinheiros de Campos do Jordão, quando Eduardo acompanhou Débora até a porta da mansão. Ela carregava apenas 2 malas de grife, deixando para trás roupas e acessórios que preencheriam facilmente um pequeno apartamento. Seu rosto, perfeitamente maquiado mesmo àquela hora, não demonstrava emoção. Apenas uma frieza calculista que Eduardo agora reconhecia claramente. Meu advogado entrará em contato sobre seus pertences, disse ele, mantendo a porta aberta. E sobre os termos do divórcio. Débora ajustou os óculos escuros, escondendo os olhos. Você não faz ideia do que acabou de começar, Eduardo, respondeu com uma calma perturbadora. Ninguém humilha Débora Monteiro impunemente. É uma ameaça? Eduardo manteve a voz baixa, consciente de que Luísa poderia ouvir do andar de cima. Um sorriso fino formou-se nos lábios da mulher. Apenas uma constatação. Vamos ver como o poderoso Eduardo Albuquerque lida com a opinião pública quando descobrirem que tipo de homem você realmente é. Sem esperar resposta, ela caminhou até o Porsche conversível estacionado na entrada. A chuva havia cessado, mas o céu permanecia carregado, prometendo mais tempestade. Eduardo observou enquanto o carro desaparecia pelo portão da propriedade. Uma sensação incômoda crescendo em seu peito. Voltando para dentro,
encontrou Luciana na cozinha, preparando chocolate quente. "O senhor fez a coisa certa", comentou a governanta, entregando-lhe uma xícara fumegante. "Desde o início eu sabia que ela não era o que aparentava." Eduardo suspirou, sentando-se no banquinho da ilha da cozinha. "Como não percebi, Luciana? Como pude ser tão cego?" A senhora de cabelos grisalhos colocou gentilmente a mão em seu ombro. "O senhor estava vulnerável, Dr. Eduardo. A solidão faz isso com as pessoas. Nos torna desesperados por companhia, mesmo que seja a errada." Nesse momento, Luísa apareceu à porta da cozinha, ainda em pijamas. Suas mãos estavam enfaixadas. Eduardo havia tratado os cortes e arranhões na noite anterior. "Ela já foi embora?" perguntou a menina, sua voz pequena e insegura. "Já, princesa", confirmou Eduardo, abrindo os braços. Luísa correu para o abraço do pai, e por alguns minutos ficaram assim. Um pai redescobrir sua filha, uma filha reencontrando a segurança. "O que vamos fazer hoje?" perguntou finalmente Luísa, afastando-se para olhar o pai. Eduardo sorriu, afastando um cacho rebelde do rosto da filha. "O que você quiser. O dia é nosso." Após o café da manhã, Eduardo cancelou todas as reuniões da semana. Ligou para Renato, explicando resumidamente a situação e pedindo que reorganizasse sua agenda. Os investidores portugueses teriam que esperar. Sua filha vinha primeiro agora. A manhã transcorreu tranquila. Pai e filha passearam pelo jardim da propriedade, observando os danos causados pela chuva forte dos últimos dias. No solário, Eduardo ouviu com crescente indignação o relato completo de Luísa sobre os dias sob a guarda de Débora, as humilhações, as tarefas domésticas forçadas, a destruição do vaso de margaridas. "Sinto muito, princesa", disse ele, a voz embargada pela emoção. "Nunca deveria ter deixado você sozinha com ela." Luísa apertou a mão do pai. "Você não sabia, papai." "Mas deveria saber", insistiu Eduardo. "Prometo que nunca mais vou negligenciar você dessa maneira." No início da tarde, enquanto preparavam juntos um almoço simples, Eduardo era um cozinheiro terrível, o que arrancou as primeiras risadas genuínas de Luísa em meses. O telefone tocou. Era Renato, e pelo tom de sua voz, algo estava errado. "Eduardo, você precisa ver o que está circulando nas redes sociais", disse o amigo sem preâmbulos. "Do que você está falando?" "Débora. Ela postou um vídeo há cerca de 1 hora acusando você de agressão e de ter expulsado ela de casa. Está ficando viral." O sangue de Eduardo gelou. Pedindo licença a Luísa, que agora tentava salvar a omelete que ele deixara queimar, dirigiu-se ao escritório e abriu seu laptop. Não precisou procurar muito. O vídeo era o primeiro item em seus feeds de notícias. Na tela, uma Débora visivelmente abalada, com maquiagem borrada por lágrimas, falava diretamente para a câmera. O plano de fundo era claramente o portão da mansão dos Albuquerque. "Estou fazendo este vídeo para minha própria segurança", dizia ela, a voz tremendo. "Acabo de ser expulsa da minha própria casa pelo meu marido, Eduardo Albuquerque." Eduardo assistiu horrorizado, enquanto Débora narrava uma versão completamente distorcida dos eventos. Como ele supostamente a maltratava, como era cruel com a própria filha, como a culpava por tudo que dava errado em sua vida. "Ele voltou de viagem hoje de madrugada completamente fora de si", continuava Débora no vídeo. "Acusou-me de coisas terríveis e..." Sua voz falhou teatralmente. "Temo pelo que possa fazer com a pequena Luísa. Alguém precisa intervir antes que seja tarde demais." O vídeo tinha cortes estratégicos, pausas dramáticas, close-ups em lágrimas cuidadosamente derramadas. Era uma peça de manipulação magistral, dirigida por alguém que claramente conhecia o poder da mídia social. Renato ainda estava na linha. "Eduardo, isso está explodindo. Jornalistas já estão ligando para o escritório querendo sua versão. O que fazemos?" Antes que Eduardo pudesse responder, ouviu o som de carros se aproximando pelo cascalho da entrada. Dirigiu-se rapidamente à janela do escritório e viu 3 vans de emissoras de TV estacionando junto ao portão da mansão. "Merda", murmurou. "Renato, chame o Dr. Mendonça. Diga a ele que preciso de orientação legal imediatamente. E peça a ele que contate a doutora. Loureiro também. Vamos precisar de uma especialista em direito de família." Desligou o telefone
e voltou rapidamente para a cozinha, onde Luísa ainda lutava com a omelete carbonizada. Princesa, chamou, tentando manter a voz calma. Precisamos subir. Vamos deixar a cozinha para depois, ok? A menina percebeu a mudança no tom do pai. Aconteceu alguma coisa? Antes que Eduardo pudesse responder, a campainha soou insistentemente. Através das janelas da sala, eles viram repórteres se aglomerando no portão, alguns tentando escalar a grade para conseguir melhores ângulos da propriedade. O que eles querem? Perguntou Luísa, o medo retornando a seus olhos. Eduardo respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Como explicar a uma criança de 10 anos que sua ex-madrasta estava usando a mídia como arma de vingança? Débora está dizendo coisas que não são verdade sobre nós, princesa, explicou com cuidado. Esses repórteres querem saber se o que ela disse é real. Luísa olhou pela janela, observando o crescente número de câmeras e microfones. Por que ela está mentindo, papai? Eduardo ajoelhou-se para ficar na altura dos olhos da filha. Algumas pessoas, quando se sentem magoadas ou rejeitadas, fazem coisas ruins para machucar os outros. Mas não se preocupe, a verdade sempre prevalece no final. O telefone da casa começou a tocar incessantemente. Eduardo desligou o aparelho e verificou seu celular. Dezenas de chamadas perdidas e mensagens de jornalistas, colegas de trabalho, até mesmo de antigos amigos querendo saber sua versão dos fatos. Enquanto fechavam as cortinas do primeiro andar, o interfone do portão soou. Era o Dr. Mendonça, advogado de confiança de Eduardo há mais de uma década. Eduardo autorizou sua entrada, instruindo o segurança a não permitir que mais ninguém ultrapassasse os portões. Isso é um circo, comentou o advogado ao entrar, tirando o casaco molhado pela garoa que recomeçara. E há pelo menos 5 emissoras lá fora, e o vídeo de Débora já foi exibido nos principais telejornais do meio-dia. Eduardo conduziu o advogado ao escritório, pedindo que Luciana ficasse com Luísa na sala de jogos no andar superior. Qual a dimensão dos danos, Otávio? Perguntou assim que fecharam a porta. O doutor Mendonça, um homem magro de meia-idade com cabelos grisalhos nas têmporas, ajustou os óculos de armação fina. Significativos, mas administráveis. Débora te acusa de abuso emocional, expulsão do lar conjugal, negligência parental, mas não há acusações criminais formais. Ainda. Ainda? O advogado suspirou, sentando-se na poltrona de couro. Eduardo, conheço Débora Monteiro de outros casos. Antes de se casar com você, ela já esteve envolvida em disputas similares com ex-parceiros. Tem um histórico de manipulação e retaliação quando as coisas não saem como quer. Eduardo passou a mão pelos cabelos, frustrado. Por que não me alertou quando me casei com ela? Ética profissional, respondeu Otávio simplesmente. Não podia comentar sobre casos anteriores, mas agora que estamos do mesmo lado, posso usar esse conhecimento para ajudá-lo. O interfone tocou novamente. Era a doutora Loureiro, especialista em direito de família. A tarde se arrastou em discussões legais. Os advogados concordaram que a estratégia mais sensata seria o silêncio oficial por enquanto, até entenderem completamente as intenções de Débora. Eduardo concordou, embora relutante. Queria defender-se publicamente, limpar seu nome. A pressa é inimiga da estratégia eficaz, argumentou a doutora Loureiro, uma mulher assertiva de 50 e poucos anos. Se respondermos impulsivamente, daremos a ela exatamente o que quer. Mais atenção, mais drama, mais munição. Enquanto conversavam, o número de veículos de imprensa do lado de fora apenas aumentava. Flashes disparavam incessantemente, iluminando as janelas mesmo através das cortinas fechadas. Repórteres gritavam perguntas pelo interfone, esperando que alguém eventualmente respondesse. Lá fora, a chuva intensificou-se novamente, mas isso não dissuadiu os jornalistas. A história era suculenta demais. O poderoso empresário Eduardo Albuquerque, conhecido por sua discrição e reputação impecável, acusado pela jovem esposa de comportamento abusivo. No andar de cima, Luísa assistia à movimentação pela janela do quarto, as luzes dos flashes refletindo em seu rosto pálido. Luciana tentava distraí-la com jogos de tabuleiro, mas a menina estava visivelmente perturbada pela invasão. Quando Eduardo finalmente subiu para vê-la, já era noite. Os advogados haviam partido pelos fundos da propriedade para evitar os repórteres,
deixando um plano de ação detalhado. Encontrou Luísa sentada na cama, abraçando o urso de pelúcia que Helena lhe dera no último aniversário. "Eles ainda estão lá, papai", comentou a menina sem desviar os olhos da janela. Eduardo sentou-se ao seu lado, puxando gentilmente as cortinas para bloquear a visão das luzes e câmeras. "Sei que é assustador, princesa, mas vai passar. Lembra do que eu disse sobre a verdade?" Luísa assentiu, apertando mais o urso contra o peito, que ela sempre vence no final. "Exatamente." Eduardo sorriu, beijando o topo da cabeça da filha. "Agora precisamos ser pacientes e fortes. Podemos fazer isso?" "Podemos", respondeu Luísa, esforçando-se para parecer corajosa, embora seus olhos traíssem o medo. Naquela noite, enquanto Luísa finalmente dormia, Eduardo permaneceu acordado em seu escritório, navegando pelos sites de notícias. A história ganhava proporções alarmantes. Comentaristas davam opiniões, especialistas analisavam o caso, e o vídeo de Débora, agora com mais de 1 milhão de visualizações, era dissecado frame a frame. O telefone tocou. Era Renato novamente. "Ela deu uma entrevista exclusiva para o Fantástico", informou sem preâmbulos. "Vai ao ar domingo." Eduardo fechou os olhos, sentindo a exaustão tomá-lo. "O que mais ela pode dizer que já não disse?" "Aparentemente muito", respondeu Renato gravemente. "Fontes na emissora dizem que ela tem provas de suas acusações." Eduardo franziu a testa. "Que provas? Não existe nada para provar algo que nunca aconteceu." "Não sei, mas esteja preparado. Isso vai piorar antes de melhorar." Depois de desligar, Eduardo permaneceu imóvel por alguns minutos, absorvendo a magnitude do que enfrentavam. Lá fora, os repórteres finalmente se retiravam, prometendo retornar ao amanhecer. A mansão dos Albuquerque, antes um símbolo de sucesso e riqueza, agora se tornara o epicentro de um escândalo midiático que ameaçava destruir tudo o que ele construíra. Com passos pesados, Eduardo subiu as escadas e parou diante do quarto de Luísa. Abriu a porta silenciosamente e observou a filha dormindo, seu rosto finalmente em paz. Prometeu a si mesmo que, não importava o que acontecesse, protegeria aquela criança de toda a loucura que Débora desencadeara. No corredor, deteve-se diante do espaço vazio onde antes ficava o retrato de Helena. Amanhã prometeu a si mesmo. Encontraria os fragmentos e o restauraria. Era hora de parar de fugir do passado e enfrentar o presente, por mais doloroso que fosse. Do lado de fora, a tempestade finalmente amainava, mas Eduardo sabia que o pior ainda estava por vir. A vingança de Débora apenas começara, e ele precisava estar preparado para a batalha que se anunciava. A entrevista de Débora para o Fantástico foi exatamente o que Eduardo e seus advogados temiam: uma peça de manipulação emocional meticulosamente construída. Durante 20 minutos, ela narrou sua versão distorcida dos fatos, apresentando-se como uma esposa dedicada que tentara desesperadamente criar laços com a enteada, apenas para ser cruelmente rejeitada por Eduardo, supostamente ainda obcecado pela memória de Helena. As provas mencionadas por Renato revelaram-se mensagens de texto editadas e gravações de áudio parciais, apresentadas fora de contexto para sustentar a narrativa de abuso emocional. A repórter, conhecida por sua abordagem incisiva, não questionou as inconsistências evidentes no relato de Débora. Na manhã seguinte à transmissão, a mansão dos Albuquerque estava novamente sitiada por jornalistas. As ações das empresas de Eduardo despencaram na bolsa. Parceiros comerciais começaram a se distanciar, e até mesmo antigos amigos telefonavam para verificar se ele estava bem, uma maneira educada de perguntar se as acusações eram verdadeiras. "Precisamos de uma contraofensiva", argumentou Renato durante uma reunião de emergência no escritório de Eduardo. "Seu silêncio está sendo interpretado como culpa." Eduardo permaneceu calmo, observando pela janela os repórteres que se acotovelavam nos portões da propriedade. "Não vou transformar minha vida privada em um espetáculo público", respondeu finalmente. "Não vou expor minha filha a mais trauma." A doutora Loureiro, que acompanhava a reunião por videoconferência, interveio. "Concordo que uma guerra midiática seria contraproducente, Eduardo, mas precisamos de alguma estratégia para restabelecer a verdade." Naquele momento,
Luísa apareceu à porta do escritório. Passara a manhã ajudando Luciana a catalogar os danos que Débora causara à casa. Vasos quebrados, documentos rasgados, objetos pessoais de Helena que haviam desaparecido misteriosamente. Papai, chamou timidamente. Posso falar com você um minuto? Eduardo fez um sinal para que os outros aguardassem e seguiu a filha até o corredor. O que foi, princesa? Luísa hesitou, ajeitando nervosamente a barra da camiseta. Por que não mostramos a verdade para eles? Perguntou finalmente, apontando na direção dos repórteres lá fora. Como assim? As pessoas estão acreditando nas mentiras da Débora porque é o que elas estão vendo, explicou a menina, com uma lógica surpreendente para seus 10 anos. Se mostrarmos a verdade, talvez elas acreditem em nós. Eduardo agachou-se para ficar na altura dos olhos da filha. E como você sugere que façamos isso, princesa? Luísa pensou por um momento. Lembra quando a mamãe sempre dizia que ações falam mais alto que palavras? Podemos mostrar a verdade sem precisar dizer nada. De volta ao escritório, Eduardo compartilhou a ideia da filha com os advogados e Renato. A princípio, houve ceticismo. É arriscado demais, opinou o Dr. Mendonça. Qualquer coisa que vocês fizerem será analisada e possivelmente distorcida. Não necessariamente, contrapôs a doutora Loureiro pensativa. Se for algo genuíno e incontestável. Renato, que até então observava a discussão em silêncio, subitamente se animou. As margaridas, disse, olhando para Eduardo. O que têm elas? Luísa mencionou que Débora destruiu as margaridas do solário, certo? As flores favoritas de Helena. Renato levantou-se, caminhando de um lado para outro. E se vocês simplesmente plantassem novas margaridas juntos no jardim? Algo simples, genuíno, que desmente naturalmente a narrativa de abuso. A ideia tomou forma rapidamente. Sem anúncios, sem entrevistas, apenas pai e filha realizando uma atividade significativa juntos, à vista dos repórteres que não saíam dos portões. Não seria uma resposta direta às acusações, ponderou a doutora Loureiro, mas demonstraria eloquentemente o verdadeiro relacionamento de vocês. Eduardo consultou Luísa, que adorou a ideia. Imediatamente ligaram para o viveiro local solicitando mudas de margaridas para entrega no dia seguinte. Enquanto isso, em outro fronte, o Dr. Mendonça obteve uma importante vitória. Conseguiu que um perito independente analisasse o vídeo original postado por Débora. Os primeiros resultados já indicavam manipulação digital em vários trechos, incluindo cortes e sobreposições de áudio. Na manhã seguinte, conforme planejado, o caminhão do viveiro entregou dezenas de mudas de margaridas. Os repórteres, sedentos por qualquer movimento na propriedade, imediatamente apontaram câmeras e microfones para o veículo. Às 10 horas, Eduardo e Luísa saíram para o jardim. Vestiam roupas simples. Ele, jeans e uma camiseta clara. Ela, um macacão jeans e botas de borracha amarelas que Helena lhe dera no último Natal. Carregavam ferramentas de jardinagem e as mudas de margaridas. Os flashes dispararam freneticamente. Repórteres gritavam perguntas. Mas pai e filha simplesmente ignoraram o tumulto e dirigiram-se a um canteiro próximo ao solário, visível dos portões. Em silêncio, começaram a trabalhar. Eduardo cavava pequenos buracos enquanto Luísa cuidadosamente posicionava as mudas. Suas mãos, ainda com marcas dos cortes causados pelos cacos de vidro, moviam-se com delicadeza entre a terra escura. Assim, princesa? Perguntou Eduardo alto o suficiente para que os microfones mais potentes captassem. Não, papai, respondeu Luísa com um sorriso paciente. A mamãe sempre dizia que as raízes precisam ficar bem cobertas, lembra? Eduardo sorriu, aceitando a orientação da filha. Sua mãe era a especialista em jardinagem, não eu. Mostre-me como se faz. Luísa demonstrou, suas pequenas mãos guiando as do pai para firmar a muda no solo. Havia uma naturalidade tocante na interação, uma genuinidade impossível de encenar. Os repórteres observavam em silêncio agora. Alguns baixando as câmeras, outros trocando olhares confusos. A cena diante deles contradiziam frontalmente a imagem do pai abusivo pintada por Débora. Por mais de 1 hora, Eduardo e Luísa trabalharam lado a lado, plantando fila após fila de margaridas brancas. Conversavam em voz baixa.
ocasionalmente rindo quando ele cometia algum erro que ela prontamente corrigia. Em determinado momento, Luísa se desequilibrou e quase caiu para trás. Eduardo imediatamente a amparou, segurando-a com cuidado. Quando ela se recuperou, ele delicadamente removeu um pouco de terra que sujara seu rosto. Igualzinho à sua mãe, comentou, beijando-a na testa. Helena também sempre voltava do jardim com terra no rosto. As câmeras captaram tudo: o carinho genuíno, o cuidado atento, a conexão evidente entre pai e filha. Quando terminaram de plantar a última muda, Eduardo ergueu Luísa nos braços para que ela pudesse admirar o trabalho completo. Fileiras de margaridas brancas, como pequenas estrelas terrenas, adornavam agora o canteiro que Helena tanto amara. Ela ia adorar, não é, papai? Perguntou Luísa, apoiando a cabeça no ombro do pai. Sim, princesa. Ela adoraria. Sem mais palavras, retornaram à casa, deixando para trás um jardim renovado e dezenas de jornalistas em silêncio reflexivo. Naquela tarde, a história tomou um rumo inesperado. Ao invés das manchetes sensacionalistas dos dias anteriores, os principais telejornais exibiram as imagens do pai e da filha plantando margaridas juntos. Sem narração, sem edição pesada, apenas a cena pura, deixando que os espectadores tirassem suas próprias conclusões. Na internet, o vídeo do jardim rapidamente se tornou viral, agora competindo com o de Débora em número de visualizações. Comentaristas começaram a questionar a veracidade das acusações da ex-madrasta. Vizinhos da mansão dos Albuquerque deram entrevistas espontâneas, relatando como Eduardo sempre fora um pai dedicado e como Débora, não ele, demonstrava comportamento controlador. Luciana, após consultar Eduardo, também decidiu falar. Com dignidade e firmeza, a governanta que servira à família por mais de 20 anos descreveu o que testemunhara nos poucos meses em que Débora vivera na mansão. O tratamento frio com Luísa, a gradual remoção dos objetos que lembravam Helena, as pequenas crueldades disfarçadas de disciplina. O jardineiro, que vinha 2 vezes por semana, confirmou o relato de Luísa sobre a destruição das margaridas. A professora particular da menina comentou como seu comportamento mudara drasticamente após a chegada de Débora, tornando-se retraída e temerosa, em contraste com a criança vibrante que conhecera antes. 3 dias após a cena do jardim, o Dr. Mendonça recebeu o laudo definitivo do perito. O vídeo original de Débora havia sido extensivamente manipulado. Áudios de conversas diferentes foram sobrepostos, trechos foram recortados e reorganizados, e até mesmo expressões faciais foram digitalmente alteradas para parecerem mais dramáticas. Armados com essas evidências, os advogados de Eduardo entraram com uma ação por difamação e solicitaram uma retratação pública. A reação de Débora foi explosiva. Em uma live nas redes sociais, atacou Eduardo, os peritos, os vizinhos e especialmente Luciana, a quem acusou de servilismo cego ao patrão. Mas suas palavras, antes recebidas como verdades chocantes, agora encontravam ceticismo. O contraste entre seu comportamento errático e a dignidade silenciosa de Eduardo não passava despercebido. Ela está se autodestruindo, comentou a doutora Loureiro ao telefone. Quanto mais fala, mais se contradiz. Uma semana após o início do escândalo, a maré havia virado completamente. As ações das empresas de Eduardo recuperavam-se, parceiros comerciais reaproximavam-se, e a imprensa, antes tão ávida por explorar o caso, começava a recuar. No fim de tarde de sexta-feira, o último grupo de repórteres finalmente deixou os portões da mansão dos Albuquerque. No jardim, as margaridas recém-plantadas balançavam suavemente com a brisa da serra. Eduardo encontrou Luísa no solário, onde ela desenhava quietamente. Sobre a mesa, os fragmentos do retrato destruído de Helena estavam cuidadosamente organizados como peças de um quebra-cabeça. "O que está fazendo, princesa?" perguntou, sentando-se ao lado dela. Luísa mostrou o desenho. Era uma representação da foto destruída, feita com lápis de cor e uma precisão surpreendente para sua idade. "Estou tentando lembrar como era para podermos consertar", explicou. Eduardo examinou os fragmentos. O vidro da moldura estava estilhaçado, o papel fotográfico rasgado, mas o sorriso de Helena,
ainda era reconhecível nos pedaços. "Sabe de uma coisa?", disse, pegando cuidadosamente um dos fragmentos. "Acho que podemos fazer melhor que isso." Naquela noite, após Luísa dormir, Eduardo buscou no porão uma caixa que não abria há meses. Dentro dela, encontrou o negativo original da fotografia destruída, aquela que ficava no quarto de Luísa, mostrando Helena em seu solário, cercada por suas amadas margaridas. Na manhã seguinte, enquanto a filha ainda dormia, Eduardo dirigiu até São Paulo. Num estúdio fotográfico especializado, entregou o negativo e solicitou não apenas uma reprodução, mas uma ampliação especial. Quando retornou a Campos do Jordão no fim do dia, trazia consigo o retrato perfeitamente restaurado, emoldurado em madeira clara, exatamente como o original. Luísa ficou extasiada. Juntos penduraram o retrato em seu lugar de direito, no quarto da menina. Mas Eduardo tinha outra surpresa. Conduziu a filha até a sala principal da mansão e mostrou um espaço preparado na parede mais importante da casa. "Acho que sua mãe merece um lugar de destaque, não apenas no seu quarto, mas em toda a casa", explicou, enquanto pendurava uma segunda cópia ampliada do mesmo retrato, "para que todos que entrarem aqui saibam que Helena ainda é parte desta família." Naquela noite, pela primeira vez desde a partida de Helena, pai e filha jantaram na mesa principal, com o retrato dela, observando-os serenamente da parede. Não falaram muito, mas o silêncio era confortável, como um abraço familiar depois de longo tempo separados. Lá fora, as margaridas recém-plantadas brilhavam sob o luar da Serra da Mantiqueira, como pequenas sentinelas guardando os Albuquerque contra as sombras que tentaram dividi-los. 3 meses se passaram desde a tempestade midiática desencadeada por Débora. Com o laudo dos peritos confirmando a manipulação do vídeo e os depoimentos de funcionários e vizinhos corroborando a versão de Eduardo e Luísa, o caso rapidamente desapareceu dos noticiários, substituído por novos escândalos e controvérsias. O processo de divórcio avançava sem grandes obstáculos. Débora, percebendo que sua estratégia de ataque público fracassara, optou por uma abordagem mais pragmática, concentrando-se em garantir uma compensação financeira substancial. Eduardo, ansioso para encerrar definitivamente aquele capítulo de sua vida, concordou com um acordo generoso, sob a condição de que ela assinasse um termo de confidencialidade e se comprometesse a nunca mais se aproximar da mansão ou de Luísa. Na mansão dos Albuquerque, a vida gradualmente encontrava um novo ritmo. Eduardo reorganizou completamente sua agenda profissional, delegando responsabilidades e reduzindo viagens para estar mais presente no dia a dia da filha. Renato, promovido a diretor executivo, assumiu muitas das funções que antes consumiam o tempo de Eduardo. "Você tem certeza disso?", perguntou Renato durante um almoço em São Paulo. "Construiu esse império com suas próprias mãos. Não sente falta?" Eduardo observou pela janela do restaurante o movimento frenético da Avenida Paulista, tão distante da tranquilidade de sua casa em Campos do Jordão. "O império continuará lá", respondeu finalmente. "Mas Luísa só será criança uma vez. Perdi tempo demais já." Em casa as mudanças eram evidentes. O escritório, antes um santuário inviolável onde Eduardo se isolava por horas, agora permanecia com a porta sempre aberta. Nas paredes, ao lado de diplomas e certificações, fotos de Luísa e Helena dividiam espaço com os desenhos mais recentes da menina. Nas manhãs de sábado, tornara-se ritual pai e filha prepararem juntos o café da manhã. Eduardo ainda era um desastre na cozinha. Os ovos sempre passavam do ponto. As torradas invariavelmente queimavam. Mas Luísa parecia não se importar. Pelo contrário, suas risadas diante das tentativas desajeitadas do pai enchiam a casa com uma alegria que há muito estava ausente. "Mamãe dizia que você era um caso perdido na cozinha", comentou Luísa certa manhã, enquanto tentavam salvar panquecas carbonizadas. Eduardo riu, jogando a massa escurecida no lixo. "Ela estava certa. Mas pelo menos estou tentando, não é?" Luísa assentiu, um sorriso gentil iluminando seu rosto. Aos poucos, a menina voltava a ser aquela criança vibrante de antes. Na escola, seus professores notavam a mudança. Ela participava mais, sorria mais, fazia amizades. A terapeuta infantil que Eduardo contratara para ajudá-la a processar os traumas recentes reportava
progressos extraordinários. Ela é uma menina extremamente resiliente, explicou a doutora Silveira durante uma sessão de acompanhamento com Eduardo. Sabe qual é o fator mais importante para essa resiliência? Você, Eduardo. Sua presença constante, seu apoio incondicional. No jardim, as margaridas plantadas naquele dia fatídico floresciam abundantemente, formando um tapete branco que se destacava contra o verde da vegetação. Luísa desenvolvera um interesse genuíno por jardinagem, passando horas ao lado de João, o jardineiro, aprendendo sobre diferentes plantas e técnicas de cultivo. Igualzinha à mãe, comentava frequentemente João, observando a dedicação da menina. Dona Helena ficaria orgulhosa. Em uma tarde particularmente agradável de primavera, Eduardo encontrou Luísa no solário, concentrada em um novo projeto, um pequeno canteiro de violetas, as segundas flores favoritas de Helena. Achei que poderíamos ter diferentes flores para diferentes épocas do ano, explicou ela, ao perceber o pai observando. As margaridas são para o verão, mas as violetas florescem na primavera. Eduardo sentou-se ao seu lado, ajudando-a a transferir uma pequena muda para um vaso decorado. É uma ideia maravilhosa, princesa. Um jardim que muda com as estações, assim como nós mudamos com o tempo. Luísa ergueu os olhos, uma expressão séria em seu rosto infantil. Papai, você acha que a mamãe nos vê de algum lugar? A pergunta pegou Eduardo desprevenido. Desde a partida de Helena, evitara discussões sobre espiritualidade ou vida após a morte, incerto sobre suas próprias crenças e temeroso de alimentar falsas esperanças na filha. Não sei ao certo, princesa, respondeu honestamente, mas gosto de pensar que sim, que ela de alguma forma cuida de nós, mesmo não estando fisicamente aqui. Luísa pareceu satisfeita com a resposta e voltou sua atenção às violetas. Às vezes, quando estou no jardim, sinto como se ela estivesse bem aqui comigo, sabe? Não a vejo nem ouço, mas sinto. Eduardo assentiu, compreendendo perfeitamente a sensação. Ele mesmo já experimentara aquela presença inexplicável, ao caminhar pelo solário, ao observar o pôr do sol do mirante que Helena adorava, ou simplesmente ao contemplar o sorriso de Luísa, tão semelhante ao da mãe. Naquela noite, depois que Luísa adormeceu, Eduardo sentou-se na varanda com uma taça de vinho, contemplando as estrelas que pontilhavam o céu da serra. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Renato, informando que Débora finalmente assinara todos os documentos do divórcio. Oficialmente, aquele capítulo estava encerrado. Sentiu uma mistura de alívio e tristeza, não pela perda do casamento, que agora reconhecia ter sido um erro desde o início, mas pelo tempo perdido, pelos traumas que poderiam ter sido evitados se tivesse sido mais cuidadoso, mais presente. Seus pensamentos foram interrompidos por um pequeno ruído. Virando-se, viu Luísa parada à porta da varanda, esfregando os olhos sonolentos. Não consegue dormir, princesa. Ela balançou a cabeça, caminhando até ele e acomodando-se em seu colo como fazia quando era menor. Tive um sonho com a mamãe, disse baixinho. Ela estava no jardim, cuidando das margaridas, e me disse para dizer a você que está tudo bem agora. Eduardo sentiu a emoção fechar sua garganta. Abraçou a filha mais forte, incapaz de responder imediatamente. Foi só um sonho, papai, continuou Luísa, mas pareceu tão real. Os melhores sonhos sempre parecem, conseguiu finalmente dizer, beijando o topo da cabeça da filha. E sabe de uma coisa? Sua mãe está certa. Está tudo bem agora. Ficaram assim por algum tempo, observando as estrelas em silêncio confortável. Eduardo percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se verdadeiramente em paz. A dor da perda de Helena nunca desapareceria completamente, nem deveria. Era parte do amor que compartilharam. Mas agora essa dor coexistia com uma nova alegria, um novo propósito encontrado na relação reconstruída com sua filha. No dia seguinte, Eduardo surpreendeu Luísa com uma proposta. O que acha de irmos ao mirante do Morro do Elefante? Era o lugar favorito da sua mãe para ver o pôr do sol. Os olhos da menina brilharam de excitação. Embora a mansão dos Albuquerque ficasse em Campos do Jordão, raramente aproveitavam os pontos turísticos da cidade. Eduardo sempre estava ocupado demais, e após a partida de Helena, os lugares que ela amava tornaram-se dolorosos demais para visitar. Partiram no meio da tarde,
levando uma pequena cesta de piquenique preparada por Luciana. Eduardo dirigia devagar pela estrada sinuosa que subia o morro, apontando para Luísa as vistas espetaculares da cidade que se descortinavam a cada curva. No topo, encontraram um local tranquilo, afastado dos poucos turistas que visitavam o mirante naquele dia de semana. Estenderam uma toalha sobre a grama e sentaram-se, contemplando o horizonte onde o sol começava sua descida por trás das montanhas. Mamãe e eu costumávamos vir aqui antes de você nascer, contou Eduardo. Ficávamos horas conversando sobre o futuro, sobre a família que queríamos construir. Luísa ouviu atentamente, absorvendo cada palavra sobre a mãe, que perdera cedo demais. Quando soubemos que você estava a caminho, Helena insistiu em vir aqui para apresentá-la às montanhas, continuou ele, sorrindo com a lembrança. Ela dizia que você precisava conhecer a vista antes mesmo de abrir os olhos para o mundo. E vocês me trouxeram aqui depois que nasci? Perguntou Luísa. Muitas vezes, quando era bebê. Depois, Eduardo hesitou. Depois os negócios foram ficando mais exigentes, as viagens mais frequentes, e acabamos vindo cada vez menos. Uma sombra de tristeza passou por seu rosto. Tantas coisas que eu deveria ter feito diferente, murmurou, mais para si mesmo que para a filha. Luísa pegou a mão do pai, seus pequenos dedos entrelaçando-se aos dele. Não fique triste, papai. Estamos aqui agora, não estamos? Eduardo sorriu, maravilhado com a sabedoria simples da filha. Sim, princesa, estamos aqui agora. É o que importa. Observaram em silêncio enquanto o sol se punha, pintando o céu em tons dramáticos de laranja e vermelho. As luzes de Campos do Jordão começavam a cintilar no vale abaixo, criando um espetáculo mágico de luz e sombra. De sua bolsa, Eduardo retirou o retrato restaurado de Helena, aquele que Débora destruíra e que ele mandara reproduzir. Era uma cópia menor, protegida por uma capa resistente. Trouxe sua mãe conosco, explicou entregando a fotografia a Luísa. Achei que ela gostaria de ver o pôr do sol de seu lugar favorito novamente. Luísa segurou o retrato com reverência, posicionando-o de modo que o último raio de sol tocasse o rosto sorridente de Helena. Olha, papai, exclamou suavemente. O sol está beijando ela. Eduardo sentiu os olhos marejarem, mas não era uma tristeza dolorosa. Era uma emoção doce, uma saudade que agora podia expressar sem se sentir despedaçado por dentro. Quando o sol finalmente desapareceu e as primeiras estrelas começaram a pontilhar o céu, pai e filha recolheram suas coisas e voltaram ao carro. No caminho de volta à mansão, Luísa adormeceu no banco do passageiro, o retrato de Helena seguro em suas mãos. Eduardo dirigia devagar, saboreando o momento, consciente de que a vida era feita desses pequenos fragmentos de tempo, alguns dolorosos, outros sublimes, todos igualmente importantes na construção de quem somos. Ao chegar em casa, carregou Luísa adormecida até seu quarto. Cuidadosamente, retirou o retrato de suas mãos e o colocou na mesinha de cabeceira, ao lado da pequena margarida seca que a menina guardara daquele dia terrível no solário. Agora, um símbolo não de destruição, mas de resistência e esperança. Boa noite, princesa, sussurrou, beijando a testa da filha. No corredor, deteve-se por um momento diante do retrato maior de Helena na parede principal. Seu sorriso sereno parecia diferente agora. Não uma lembrança dolorosa do que fora perdido, mas um gentil lembrete do que ainda tinham. Obrigado, murmurou Eduardo para a fotografia. Por ela, por tudo. Nos dias que se seguiram, a rotina na mansão dos Albuquerque ganhou novas cores. As aulas de piano de Luísa, abandonadas após a partida de Helena, foram retomadas. Eduardo reorganizou seu escritório em casa, criando um espaço onde a filha pudesse estudar enquanto ele trabalhava. Aos domingos, tornaram-se frequentadores assíduos da feirinha de artesanato no centro de Campos do Jordão, onde Luísa descobriu um talento para pintura em cerâmica. E no jardim, as margaridas continuavam a florescer, mais vigorosas a cada dia, como se a própria natureza aplaudisse a família que se reconstruía entre suas pétalas brancas. Certa manhã, enquanto tomavam café na varanda, Luciana trouxe o jornal local. Na primeira página, uma pequena nota informava que Débora Monteiro havia deixado o Brasil, aparentemente transferindo-se para Portugal,
após finalizar seu divórcio. Acha que ela voltará algum dia, papai? Perguntou Luísa, que espiara a notícia por cima do ombro do pai. Eduardo dobrou o jornal cuidadosamente, colocando-o de lado. Não sei, princesa, mas se voltar, estaremos preparados. Juntos. Luísa sorriu, satisfeita com a resposta. Voltou sua atenção para o desenho que fazia, uma representação colorida da mansão, com margaridas por toda parte e 3 figuras no jardim. Uma grande, uma pequena e uma terceira, mais etérea, pairando sobre elas como um anjo guardião. Eduardo observou o desenho com emoção contida. Em poucos traços infantis, Luísa capturara perfeitamente o que eles haviam se tornado. Uma família que, mesmo incompleta, permanecia unida por laços que nem a partida nem a maldade conseguiram romper. É lindo, princesa, elogiou. Podemos pendurá-lo ao lado do retrato da mamãe? Os olhos de Luísa brilharam de orgulho. Posso fazer um especial para isso, ofereceu, já separando suas melhores canetas coloridas. Um que combine com a moldura dela. Enquanto Luísa se concentrava em sua nova obra-prima, Eduardo observava o jardim em flor, pensando em como a vida podia ser simultaneamente frágil e resistente, como margaridas que sobrevivem a tempestades, como fotografias que podem ser restauradas depois de rasgadas, como corações que, mesmo partidos, continuam a bater e, eventualmente, a se curar. Papai, chamou Luísa, interrompendo seus pensamentos. Lembra quando você prometeu me ensinar a cozinhar? Eduardo riu. Não sei se sou a melhor pessoa para isso, considerando minhas habilidades culinárias limitadas. Não importa, insistiu ela. Podemos aprender juntos. Naquela tarde, a cozinha da mansão dos Albuquerque transformou-se em um campo de batalha culinária. Farinha espalhada pelo chão, massa de bolo respingada nas paredes, e no centro do caos, pai e filha rindo até as lágrimas, enquanto tentavam decifrar uma receita de bolo de chocolate que Helena costumava fazer. O resultado foi desastroso. O bolo desabou no centro e queimou nas bordas, mas nenhum dos dois pareceu se importar. Sentados no chão da cozinha, comeram o bolo imperfeito diretamente da forma, compartilhando histórias e planos para o futuro. Da próxima vez, vai ficar melhor, garantiu Luísa com o rosto manchado de chocolate. Da próxima vez, concordou Eduardo, maravilhado com a resiliência da filha, com sua capacidade de olhar sempre para frente, mesmo depois de tudo que haviam passado. Na parede da sala, o retrato de Helena parecia sorrir mais intensamente, como se aprovasse aquela cena de alegria doméstica. Ao lado dele, um espaço aguardava o novo desenho de Luísa, mais uma peça no mosaico de memórias que continuavam a construir, dia após dia, reconstruindo não apenas uma casa, mas um lar. Lá fora, as margaridas brancas balançavam suavemente com a brisa da tarde, como pequenas sentinelas brancas guardando a promessa silenciosa que pai e filha haviam feito um ao outro: permanecer, lembrar, reconstruir e, acima de tudo, florescer, mesmo depois da tempestade. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história da família Albuquerque tenha tocado seu coração. A jornada de Eduardo e Luísa nos lembra que, mesmo nas situações mais difíceis, a verdade e o amor sincero sempre encontram seu caminho. Para continuar sua viagem por narrativas igualmente emocionantes, preparamos uma playlist especial com histórias que exploram os laços familiares e a superação. Encontre-a clicando no link à sua esquerda. Se esta história despertou emoções em você, não deixe de se inscrever em nosso canal e dar seu like neste vídeo. Todos os dias, trazemos histórias originais que exploram a complexidade dos relacionamentos humanos. E você, já viveu uma situação em que a verdade precisou florescer apesar das adversidades? Conte-nos nos comentários. Sua experiência pode inspirar outros ouvintes que estejam enfrentando desafios semelhantes. Até a próxima história.